pessoal! Hoje a gente está aqui, né? Mais um encontro na companhia de um grande filósofo iluminista, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau que fez parte também da corrente contratualista, então é um autor importante para a gente compreender as investigações filosóficas durante o período moderno, a modernidade. O Rousseau, diferente do que muita gente pensa, não é um filósofo francês, né? Na verdade ele nasceu em Genebra, mas acabou se tornando muito famoso na França, sua obra ganhou muita notoriedade na França, né? É conhecido como o primeiro filósofo do movimento romantista, do romantismo, do romantismo francês e no sentido europeu mais amplo também, né? E também é considerado um grande representante do contratualismo, né? A grande notoriedade do pensamento do Rousseau, né, ele é muito conhecido, ele é muito famoso, inclusive aqui no Brasil, é a sua afirmação de que a natureza humana, que o ser humano, ele é bom, né? Ele nasce bom. A ideia de que a bondade é inata à nossa condição de seres humanos. E então o bebê, quando ele nasce, é impossível ele nascer com uma propensão ao mal, com alguma ideia de maldade, né? De fazer mal ao outro, de fazer o outro sofrer. Esse bebê, ele nasce inteiramente bom, né? O Rousseau vai chamar, inclusive, de um bom selvagem, porque é um bebê que nasce na selvageria. Somos seres humanos, porém temos uma natureza animalesca. Esse bebê, ele vai ser civilizado pelo convívio na sociedade e a partir desse convívio que ele vai ser corrompido, né? Que ele vai aprender a agir com esperteza, com maldade, com egocentrismo, né? Então o mal ele é aprendido e não inato. Além de filósofo, o Rousseau também foi um grande escritor, dramaturgo, ele produziu peças de teatro, era um grande admirador da música também, chegou a compor algumas canções, algumas melodias, e também foi um literário importante, né? Obras de literatura importantes. Algumas obras para a gente conhecer um pouquinho mais do pensamento do Rousseau: A Nova Heloísa, um romance que na época fez muito sucesso, não é muito conhecido aqui no Brasil. Já na segunda metade do século XVIII, o Rousseau vai publicar as suas duas obras mais importantes, que serão trabalhadas aqui na nossa aula de hoje, que são Do Contrato Social, eu diria que é a sua obra mais importante do ponto de vista da filosofia política, e O Emílio, que é muito estudado no campo da educação, né? Que tem também com subtítulo Da Educação, onde o Rousseau ele escreve sobre o ser criança, sobre a infância, né? Sobre a importância do brincar, do lúdico e sobre como que os pais devem educar os seus filhos, né? Um tratado sobre a educação. Já em 1776, né? Pouquinho antes da Revolução Francesa, bem pouquinho antes mesmo, o Rousseau publica algumas obras mais subjetivas, algumas obras mais reflexivas, né? Os desvaneios de um caminhante solitário, já é um Rousseau mais maduro, né? Um Rousseau que já tinha apanhado bastante com a publicação do Contrato Social e do Emílio, e um pouco antes de morrer, ele escreveu as suas Confissões, que é muito importante para a gente entender um pouco a trajetória do autor, quando ele deixa escrito as suas confissões. São obras muito voltadas para a biografia, né? Na verdade são autobiografias, né? Então são confissões de fracassos, confissões de sucesso, são importantes para a gente entender o pensamento do autor. A gente começa pelo contratualismo, que é a parte mais importante do Rousseau, para os vestibulares e para o Enem. Lembrando que o Rousseau não é o único contratualista, tem também o Thomas Hobbes, que a gente já viu, e além do Thomas Hobbes tem também o John Locke, né, que a gente também já viu. O Rousseau ele acaba, né, completando essa tríade,
do que a gente vai chamar na filosofia de corrente contratualista. O que foi o contratualismo? Foi uma vertente na filosofia moderna, um grupo de filósofos, singularmente esses três, que estudaram a origem do Estado, Estado enquanto poder político, enquanto forma de governar. E esses autores, dos quais o Rousseau é um expoente, eles chegaram à conclusão que houve um momento que a natureza humana, que a condição humana, viveu sem leis. Esse momento é chamado de estado de natureza. No Hobbes, esse momento é caracterizado pela maldade, pela guerra de todos contra todos, pelo medo. No Rousseau, esse momento da vida humana não é caracterizado pela maldade e nem pela guerra de todos contra todos, porque no Rousseau a condição humana é inatamente, é inata da bondade. Então, o Rousseau ele vai trabalhar com a ideia de que os humanos existiam em um estado de natureza e que esse estado ele precede, ele é anterior à sociedade civil. Qual era a principal característica desse estado de natureza? Os seres humanos eram livres, eram felizes, mas essa liberdade e essa felicidade era selvagem. Eles viviam como animais, Eles trocaram, num determinado momento, essa liberdade, essa felicidade genuinamente instintiva e animalesca. Eles renunciaram a essa liberdade plena, total, Para quê? Para criar um contrato, para criar um conjunto de normas e leis para ordenar esse convívio. Por quê que esses seres humanos desejaram isso? Porque, segundo Rousseau, num determinado momento, ainda no estado de natureza, os seres humanos perceberam que uns são mais fortes e outros são mais frágeis. Os mais fortes cercaram um pedaço de terra, puseram uma cerca, e disseram: esse pedaço de terra é meu. Nascia aí, segundo Rousseau, a propriedade privada. Qual é o problema do nascimento da propriedade privada? Todos. Porque a propriedade privada vai produzir uma desigualdade social. Antes, essa desigualdade era natural. Em que sentido? No sentido de que uns nascem com mais saúde, outros nascem com menos saúde. Uns nascem mais belos, outros nascem menos belos. Mas a partir da propriedade privada, essa desigualdade passa a ser social. Uns têm propriedade, os mais fortes, outros não têm. E aí, a partir desse momento, é que essa vida, ainda no estado de natureza, começa a ser completamente corrompida pela inveja, pela vaidade, pelo desejo de acumular mais propriedade, e para eu acumular mais propriedade eu preciso subjugar mais o outro para que ele trabalhe para mim. Então, em nome dessa desigualdade, para frear esta desigualdade que estava produzindo uma natureza humana corrompida, esses seres humanos decidiram, e aí é uma teoria hipotética, assinar um contrato. O que seria esse contrato? Seria a renúncia da liberdade plena, Renunciar o direito que eu tinha de fazer o que eu quiser no momento em que eu quiser. Esse direito eu não tenho mais. Esse contrato, a partir do momento que a gente assina esse contrato ele vai promover uma outra liberdade, uma liberdade por meio da lei. E quem constrói essa lei? Todos nós. Todos nós juntos vamos decidir que lei é essa, Dentro desse contratualismo, o Rousseau ele fez algumas defesas, Ele levantou algumas teses quando ele defendeu a passagem do estado de natureza para a sociedade civil pelo contrato social. Uma das principais teses do Rousseau é o que a gente chama hoje de Estado laico, que é caracterizado pela separação entre o poder religioso e o poder político.
O Rousseau, ele acreditava em Deus, ele era cristão, devoto, inclusive, mas ele conseguia entender que os assuntos religiosos, os assuntos da fé, da crença no sobrenatural, no transcendental, precisam ficar restritos ao universo da institucionalização da igreja. E os negócios e os assuntos da cidade, do coletivo, da polis, da produção de riquezas, da distribuição de recursos, precisam ficar restritos ao universo da política, do poder político. Então, ele defende essa separação e no momento que ele defende essa separação, ele se coloca contra o Estado absolutista. O Rousseau era um iluminista, como já falei para vocês, então claramente ele via o absolutismo como um governo centralizador, despótico, tirano, opressor, o contrário de todas as formas de liberdades que o movimento iluminista defendeu. Então ele vai afirmar que as relações sociais, como os fenômenos da natureza, são regulados por leis naturais. Então o Estado seria essa primeira lei da natureza civil. O Estado enquanto um conjunto de regras, que nós vamos chamar de leis, que todos estão subjugados. Todos estariam submetidos a essas regras, a essas leis. A visão que o Rousseau tinha, então, é que o ser humano é naturalmente bom e que todos nascem iguais. Esse nascem iguais nascem com a mesma capacidade de conhecer, com a mesma capacidade, com o mesmo aparelho cognitivo, com a mesma capacidade de andar, com a mesma capacidade de falar. Isso significa nascer igual, que a natureza humana, ao nascer, é única, é a mesma para todos os seres humanos, né? E esse nascer em igualdade, né, significa nascer também com a ideia de bondade. Essa bondade é corrompida assim que essa criança cresce e entra em contato com a sociedade. Por quê? Na relação com o outro vão surgir as injustiças, vai surgir a opressão, aquele que tem propriedade privada vai oprimir o que não tem, e o Rousseau foi um grande crítico da escravidão. Então ele está falando também com muita propriedade da escravidão europeia, né, na África principalmente. Então ele vai dizer que a escravidão, a opressão e as injustiças são formas de corromper essa natureza humana que é boa, que é inatamente boa, né? Solução do Rousseau: transformar a sociedade, garantindo-lhe a todos a liberdade de expressão, ele é um iluminista, né? A liberdade de culto religioso, ele é um iluminista, então ele vai defender a tolerância religiosa, e fornecendo, via contrato social, defesas contra possíveis e futuras tiranias. Então esse contrato teria que estar muito bem escrito, muito bem arquitetado, para que esse governo que vai de agora em diante nos governar, que nós estamos elegendo, que nós estamos escolhendo, não se transforme num governo tirano, né? E aí o Rousseau, ele vai continuar a sua defesa com essa citação que eu coloquei aqui porque eu acho importante para a redação, onde ele diz que o mero impulso de apetite é escravidão, enquanto a obediência a uma lei que prescrevemos a nós mesmos é liberdade. Então ele vai dizer que a partir desse momento a liberdade ela está fundamentada na lei. A lei enquanto um mecanismo de proibição. Então, aquilo que a lei proíbe para todos é o que permite que todos tenham algum grau de liberdade, né? E aí, nesse sentido, ele vai defender também que esse contrato, essa lei que instaura esse contrato, deve ser organizada pensando a busca da felicidade. Entendendo a busca da felicidade, entendendo a própria felicidade como um bem coletivo, que nem o Aristóteles chamou lá de eudaimonia. Então, segundo o Rousseau, cabe ao governo garantir os direitos naturais. Quais são os direitos naturais? O direito à liberdade, direito de ir e vir, né, um direito civil. O direito de posse é o direito à propriedade. Se eu
adquirir determinada propriedade fruto do meu trabalho, eu tenho que ter essa propriedade garantida e protegida pela lei. O direito de tolerância, que é muito expressado na liberdade de culto religioso, e o que a gente chama de isonomia, a igualdade perante a lei. A lei ser uma, ser única e ser igual para todos, todos no plural mesmo. O Rousseau está trazendo, então, um liberalismo. Ele não é tão liberal quanto John Locke, mas ele está defendendo um liberalismo político, assim como todo iluminista da época, né? E ele vai defender que esse liberalismo político, essas liberdades que são naturais, o que significa que são naturais? Que são da natureza humana. O fato de pertencer à natureza humana me dá essas liberdades naturais, né? E entra aqui também, dentro dessa liberdade individual e dessa igualdade perante a lei, o direito à vida, que vai ficar mais claro posteriormente já nos escritos do final da vida do Rousseau. Então, esse liberalismo político que ele está defendendo substitui aquele poder divino da teoria do direito divino do absolutismo, né, que dizia lá que os reis eram representantes de Deus na Terra. Esse liberalismo vai substituir esse poder teocrático, né, pela ideia de que o Estado não é divino, o Estado é uma criação do ser humano. E se o Estado é uma criação do ser humano, ele será entregue a outro ser humano ou outros seres humanos mediante um contrato, né? Mediante um acordo entre as partes. Que partes? Os cidadãos e esse governo que está sendo escolhido pelos cidadãos. Então, há um conjunto de leis que esse governo não pode violar, e essas leis o Rousseau chama de leis naturais, e há um conjunto de leis que nós, que estamos assinando o contrato, também não podemos violar. Então, a ideia de contrato, no Rousseau, no Locke, vai abrir possibilidades para a gente pensar várias formas de governo, porque esse contrato ele está instaurando um Estado, mas esse Estado precisa ter uma forma de ser governado, uma forma de governo. Aí alguns iluministas, como o Rousseau, vão defender com unhas e dentes um governo republicano, né, que a gente vai chamar de governo democrático, que vai acabar acontecendo com a Revolução Francesa em 1789. Outros iluministas são céticos, né, em relação a esse governo republicano e defendem esse governo, mas escrevem sempre mostrando que esse governo tem que ser o tempo todo fiscalizado para não virar uma tirania, como é o caso do John Locke. Mas essa noção de contrato social também dá para a gente pensar em outras formas de governo, como a própria monarquia, defendida, por exemplo, pelo Hobbes. Então, no Rousseau, o Estado é governado de acordo com a vontade geral. O que é essa vontade geral? É a vontade do povo. Então, o Rousseau está claramente defendendo uma democracia. Esse conceito de vontade geral é muito importante na obra dele, é fundamental. Então, o governo ele vai representar a vontade geral. A vontade geral é sempre a vontade da maioria. Aqui está nascendo, né, uma estrutura bem democrática, fundamentada no conceito de democracia. Demo, povo, e cracia, governo, né, a ideia do governo do povo, que o Rousseau vai chamar de vontade geral. Essa vontade geral, que está instituindo essas leis, esse governo, é que vai oferecer igualdade jurídica a todos os cidadãos. Igualdade jurídica no princípio do que a gente chama, desde os gregos, de isonomia. A ideia de que todos nós somos iguais perante a lei. Então, só para recapitular, o Rousseau ele defende a tese do estado de natureza. Então, antes do contrato e da sociedade civil, vivíamos no estado de natureza. Ele defende que nesse estado de natureza surge a propriedade privada e é essa propriedade privada que constitui um mecanismo de desigualdade social.
e que vai ser responsável pela corrupção desse ser humano que é naturalmente bom. A partir daí que vai haver a necessidade da criação de um contrato. E ele é chamado de social, contrato social, porque ele é acordado, assinado por todos. A partir desse contrato, a gente vai ter um estado que não é mais de natureza, mas um estado que é de sociedade, porque agora esses seres humanos não são mais selvagens, não têm mais uma liberdade plena, né, ilimitada, pelo contrário, eles vivem em sociedade, são civilizados, por isso sociedade civil, e não podem mais fazer o que bem entenderem. A lei restringe os direitos, né, de todos nós para que a gente tenha uma liberdade de agir, de pensar, de cultuar ou de não cultuar, enfim. A outra tese do Rousseau é a tese do contrato social, ele é um contratualista. O contrato social dele é uma expressão da vontade geral, da vontade da maioria, e através disso ele constitui o conceito de soberania popular. Então, no contrato social do Rousseau, o governo não é soberano, o governo é um mero funcionário do povo. O povo é soberano e o governo apenas representa esse povo. Então, essa soberania popular constitui o que a gente vai chamar de uma democracia representativa. O governo, que é eleito e que governa por 4 anos e depois é substituído por outro governo, ele é um mero representante dessa soberania popular, mas o poder, a soberania, está nas mãos do povo, numa visão do Rousseau. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho de Rousseau, tá bom? E a gente fica até a próxima com a continuidade do pensamento da filosofia moderna.